Muito bom dia, queridos alunos, como estão todos? E espero e desejo que estejam todos bem. Com vocês, Tenente Pilar, e vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo de redação. Já estamos no terceiro trimestre, vamos lá! Vamos prosseguir no estudo do texto dissertativo argumentativo, tipo textual, que será proposto na A8 de redação. Então, relembraremos as principais características da construção do texto dissertativo argumentativo e as suas peculiaridades. E para a A8, devemos nos preocupar com a produção de texto dissertativo argumentativo. Possível data para a aplicação da A8, 13 de outubro. Preparem-se. E não se esqueça, o prazo para postagem do artigo de opinião é 24 de setembro. E aonde devem postar? O local de postagem do trabalho é a disciplina de redação da BNCC, no bloco destinado às atividades da A7. Então, não é dentro dos itinerários, redação da BNCC. Qualquer dúvida, enviem no fórum ou até mesmo pelo chat. Nessa etapa, vamos desenvolver propostas a partir de um assunto central: redes sociais virtuais. Então, focaremos neste assunto para darmos prosseguimento à criação e à organização das informações dentro de um texto dissertativo argumentativo. Redes sociais virtuais, um assunto, muitas questões polêmicas, então é realmente um assunto muito abrangente. Se eu falasse a vocês, construam um texto a partir do assunto redes sociais virtuais, seria tão abrangente que vocês teriam dificuldade de saber que caminho seguir. Então, de fato, teríamos os textos motivadores como base. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos seus conhecimentos, então, a partir da leitura, do direcionamento que será dado nestes textos motivadores, vocês teriam um caminho a seguir. Mas se falasse apenas redes sociais virtuais, seria um problema, é muito abrangente. Então, vou apresentar algumas questões polêmicas. As consequências da superexposição nas redes sociais seria um grande problema, que acontece muito nos dias atuais. O poder e o risco das redes sociais. Então, que influências as redes têm na nossa vida? Redes sociais, limites entre o público e o privado. Redes sociais e seu impacto nas relações modernas. Então, tenham como base que cada um dos textos motivadores nos apresentou uma dessas visões. Então, tem um texto que me indica para o que diz a bolinha azul, outro que me diz sobre a bolinha verde, a rosa e a laranja. Então, temos caminhos a seguir, temos 4 caminhos. Apenas poucos, né? Porque, na verdade, teríamos inúmeras outras possibilidades. Percebam que nesse quadradinho, nem é quadradinho, né? Um retângulo azul, temos assim. Agora é a sua vez. Indique também o seu tema. Se você acha que tem um tema importante que poderíamos trabalhar, pode também enviar através do chat, através do fórum. Teremos prazer em desenvolver uma produção textual, um estudo a partir da temática elaborada por vocês. Na verdade, indicada por vocês, né? Não seria nem elaboração. Nessa etapa, vamos desenvolver propostas a partir de um assunto central, redes sociais virtuais. Então, foi o que falamos anteriormente. Temos redes sociais virtuais e temos as questões polêmicas que foram direcionadas a partir disso. Em todos os temas, ou poderíamos associar também as questões polêmicas apresentadas anteriormente,
percebe-se a necessidade de refletir sobre as redes sociais. Então, inicialmente, temos o assunto, temos as questões polêmicas que foram abordadas anteriormente, e todas elas encaminham a necessidade de refletir sobre a utilização das redes sociais, o que seria a rede social, que impactos tem sobre a vida na sociedade contemporânea. Então, precisamos pensar em tudo isso e diversas outras situações para formular, para direcionar a tese, os argumentos, que tipo de fundamentação seria utilizada. Então, primeiro passo, a análise do contexto de uso das redes sociais no Brasil. Como isso acontece no nosso espaço, no nosso país? Expectativas de melhoria em cada um dos aspectos apontados. Então, de que forma isso poderia ser melhorado? Vamos a alguns textinhos motivadores, que seriam a base, então, de onde partir. Redes sociais. As redes sociais são espaços virtuais, onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, da partilha de conteúdos, entre outros. Atualmente, existem diferentes redes sociais, cada uma com um propósito e um público-alvo específico. Então, percebam que o texto que acabamos de ler é mais um esclarecimento. O que são as redes sociais? Para que servem? Dando continuidade, para que servem, então, as redes sociais, Há vários tipos de redes sociais, cada um com um objetivo diferente e públicos específicos. A grande diferença entre elas é o seu objetivo, os quais podem ser: primeiro, estabelecer contatos pessoais, podendo ser relações de amizade e namoro. Segundo, realizar networking, ou seja, compartilhar e buscar conhecimentos profissionais e procurar emprego ou preencher vagas. Terceiro objetivo, compartilhar e buscar imagens e vídeos. Quarto objetivo, compartilhar e buscar informações sobre temas variados. Quinto objetivo, divulgar produtos e serviços para compra e venda. E sexto objetivo, jogar. Entre outros, muitos outros objetivos que vocês com certeza utilizam. Podem inclusive enviar no chat. Qual outro tipo de objetivo poderíamos utilizar a rede social? Enviem pelo chat, eu sei que é um conteúdo, é um tema assim, muito atual, que vocês com certeza sabem muito, porque é o dia a dia. Vantagens e desvantagens das redes sociais. É claro que vocês vão fazer uma prova, naquele momento surge um assunto e vocês não têm como fazer todo esse estudo para elaborar o texto. Então, essas informações já devem estar guardadas na mente de vocês. Vocês devem relembrar: eu já ouvi falar sobre isso, eu já li sobre isso, já assisti a um documentário, a um filme que tinha essa referência. Percebem a importância da aquisição de conhecimento de diversas áreas? Então, não foquem apenas em uma área. Diversas são importantes, diversas fundamentações, diversos pontos de vista, pesquisas e assim por diante. Existem várias vantagens em fazer parte de redes sociais. E é principalmente por isso que elas tiveram um crescimento tão significativo ao longo dos anos. Porém, é importante ficar atento aos perigos que ela pode oferecer. Então, tem o lado positivo? Tem sim, mas tem o negativo. Então, no texto de vocês, podem abordar essas duas visões. Claro, de modo que não se contraponham, que o texto tenha coerência no que vai ser apresentado.
Vamos às vantagens. Aproxima as pessoas que vivem em locais diferentes, pois é uma maneira fácil de manter as relações e o contato. Excelente! Segunda vantagem, possibilita a interação em tempo real, apesar da distância que foi falado anteriormente, né? Terceira vantagem, facilita a relação com quem está mais perto, permitindo manter uma relação de proximidade sem se encontrar fisicamente. Quarta vantagem, oferece uma forma rápida e eficaz de comunicar algo para um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Quinta vantagem, permite avisar sobre um acontecimento, a preparação de uma manifestação ou a mobilização de um grupo para um protesto. Sexta vantagem já, né? Facilita a organização de eventos, enviando convites e solicitando a confirmação de presença. São muitas outras vantagens. Vocês querem me enviar mais alguma? Enviem pelo chat ou até mesmo pelo fórum. Enviem. E vamos às desvantagens. Falta de privacidade. Exige cuidado na divulgação de certos pormenores da vida de cada um. Crianças e adolescentes divulgam informações sobre a escola e locais que frequentam. Então, isso realmente está ligado à privacidade também, né? Pode causar dependência, pois em alguns casos as pessoas não conseguem se desligar das redes sociais, deixando coisas importantes por fazer. Claro que não é o caso de vocês. Nunca fizeram isso, não é mesmo? Obrigação é obrigação. Mais uma desvantagem. Criação de perfil falso para postar comentários racistas, preconceituosos e racistas de novo. Facilidade de divulgação de notícias, fatos e imagens sem a verificação da fonte, podendo ser fake news. Acontece muito, não é? Apenas algumas vantagens e desvantagens. Claro que temos muitas outras e quero que me enviem, chat ou fórum. Vou estar aguardando. Vamos agora ler um texto dissertativo argumentativo a respeito desse assunto. Então, um texto completo, com introdução, iniciando a ambientação, tese, pode ter a antecipação dos argumentos, digo pode porque não é uma obrigação, e o fechamento do parágrafo inicial. Após isso, o desenvolvimento com os argumentos e fundamentação, lembrando que a ideia é que cada parágrafo de desenvolvimento tenha o argumento e a fundamentação. Não posso apresentar os 3 argumentos em um único parágrafo. Então, organizem as informações. E o meu parágrafo, aliás, qualquer um dos parágrafos, tanto de introdução, desenvolvimento ou conclusão, não pode se desenvolver a partir de uma única frase. Nem seria possível, né? Já faltaria aí a coesão, a coerência, os mecanismos. Então, vamos à leitura. Tema: exposição nas redes sociais. Há limites? O poder e o risco das redes sociais. A comunicação é uma marca intrínseca das sociedades. Há algum tempo, o contato entre pessoas de comunidades distantes dava-se por meio de sinais, como fogo ou sons. Os processos comunicativos evoluíram e vieram as cartas. Logo em seguida, a TV, os telefones, os celulares, a internet e, com ela, as redes sociais e a facilidade da comunicação. Nunca antes as relações de interlocução humana se deram de forma tão rápida e eficiente como neste milênio. Então, temos a apresentação do tema, a contextualização, a ambientação, a iniciação do meu texto. Então, a estratégia para a apresentação e contextualização do tema foi por meio de referência histórica. Então, o desenrolar da comunicação através dos tempos.
e comparação entre passado e atualidade. Ficou claro para vocês? Hoje, o simples ato de comunicar-se virou sinônimo de sobrevivência, pois é a partir dele que as notícias circulam e a sociedade tem acesso a informações que serão responsáveis por melhorar o seu padrão de vida. As redes sociais, por exemplo, mostram-se uma ferramenta tecnológica responsável pela maior parte das interações virtuais humanas que acontecem no presente. Então, temos a apresentação da tese. É por meio delas que as pessoas dialogam com as outras sobre o mundo, sobre a vida e até mesmo sobre assuntos íntimos. Com isso, tal conduta reproduz o que, segundo Durkheim, consiste na capacidade do indivíduo de agir e adaptar-se à sociedade como resposta ao fato social. Resta saber em que medida essa conduta trará resultados benéficos à vida social. Então, percebam que eu não desenvolvo o parágrafo apenas a partir da apresentação da tese. Lembram-se que falamos anteriormente? Cada parágrafo eu devo iniciar com uma ambientação, uma introdução. Cada parágrafo tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão. Não é só do texto como um todo. Sobre cada parágrafo, eu tenho algo a dizer. Eu tenho uma ideia central. E essa ideia deve ter uma inicialização, a ideia em si e o fechamento dela. Então, a estratégia para a construção da tese: comparação entre passado e atualidade. Então, ele apresenta: hoje, o simples ato de comunicar-se virou sinônimo de sobrevivência. 2. Produção de reflexão impactante. Então, há a analogia entre comunicação e sobrevivência. Nessa perspectiva, é lamentável o que se vê hoje circulando nas redes sociais. Meninas se sujeitam a severas críticas por postarem fotos sensuais no Facebook, por exemplo. Frequentemente, garotos filmam momentos de intimidade para divulgarem para todo o mundo por meio do WhatsApp. Tudo isso é feito a fim de obter o maior número de curtidas e compartilhamentos, a ponto de alcançar a popularidade no mundo virtual. Além disso, muitos casais têm publicado fotos de seus respectivos filhos no Facebook, indicando até mesmo as suas localizações. Esse comportamento mostra-se alarmante, pois muitos sequestradores têm se aproveitado da inocência dos pais para obter informações-chave para realizarem crimes. Portanto, é evidente que as pessoas perderam a noção da exposição das suas vidas pessoais no mundo virtual. Então, tem o lado positivo, a atualização, saber de tudo instantaneamente, trabalhar, estudar como estamos neste momento, mas há também a exposição de maneira exagerada, a fim de colocar as pessoas em perigo. Então, isso exige muito cuidado, muita cautela. Número 1, quais as estratégias utilizadas? Exemplificação, causa e consequência e argumento fundamentado no consenso. 2, perceberam destacados presença de conectores interparágrafos, marcando a progressão e a conexão entre os argumentos. Isso é muito importante. Temos a lógica que é desenvolvida dentro do parágrafo, mas temos a lógica que é desenvolvida de parágrafo a parágrafo. Cada texto, cada parágrafo deve ter ligação um com os outros. Cada parágrafo não é um texto desconectado, desconexo do restante. Não. Cada parágrafo não é um texto particular. O texto é justamente o conjunto, a ligação entre essas ideias. Por tudo isso,
Faz-se necessário que a escola, então agente, instituição essencial para a construção de uma sociedade efetivamente cidadã e consciente, juntamente com o Estado, também agente, manifeste-se, então a ação, em campanhas mobilizadoras, modo meio, a fim de combater toda essa exposição pessoal nas redes sociais, a finalidade, que tem se espalhado mundialmente. E, assim, a sociedade poderá tomar consciência plena de condutas que podem comprometer a vida social das pessoas. Então, temos um texto muito bem organizado, introdução pertinente, apresentação da tese, viram como desenvolver os argumentos, fundamentação e o fechamento das ideias com a proposta de intervenção. Relembrando como construir os argumentos. Número 1, comparação por semelhança ou por contraste. 2, apresentação de dados estatísticos e dados concretos, ou seja, leis, documentos, declarações. 3, exemplificação de casos marcantes. 4, referências históricas, origem das redes sociais ou a épocas em que não havia essas ferramentas. 5, argumento de autoridade. Citações de especialistas no assunto, referências a estudos sobre redes sociais. E 6, indicação de causas e consequências. Muito tranquilo, né? E você, que argumentos utilizaria? Registre-os. Enviem no chat, enviem no fórum. Se tiverem interesse, me enviem pelo chat e eu posso habilitar a ferramenta tarefa para que vocês me enviem esses argumentos e fundamentação e outros tipos de teses, questões polêmicas. Quero que vocês participem, que construam um texto ou a partir das informações apresentadas ou a partir de informações de vocês. Vamos finalizar nossa aula. Sei que praticaram muito, é um tema que vocês dominam, que tem muitas informações, pesquisem mais a fundo sobre isso e na próxima aula continuaremos. No mais, desejo que tenham uma excelente semana, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.